Glória a Deus, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos vocês com boa noite e a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, onde quer que você esteja. Eu quero, em nome de Jesus, receber você com muito carinho e pedir ao Espírito Santo de Deus que fique à vontade aí na sua casa, aqui, dentro de nós, para que nós possamos nessa noite ter um momento gostoso de adoração ao nosso Deus. É importante, queridos, adorarmos ao Senhor a todo o momento das nossas vidas. Só que é muito importante também parar tudo o que estamos fazendo para levantar um altar de adoração ao nosso Deus, para levantar a bandeira do Senhor Jesus e dizer: Pai, este momento é teu, é para o Senhor e é para a tua glória. Então, aí onde você estiver, se você quiser e se sentir à vontade, compartilha o link do nosso culto para abençoar pessoas em vários lugares. Nós aqui da igreja temos a nossa rede de contatos, mas você tem a sua pessoal. Se você quiser abençoar pessoas, compartilha o link para que outras pessoas também possam participar conosco deste momento, porque nós vamos agora nos preparar para crescer mais um pouco no conhecimento do Senhor. E eu quero que você, aí onde você está, você possa abrir o seu coração para que nós possamos juntos adorar ao nosso Deus. Seja você quem for, você é membro da nossa igreja, você que não é membro da nossa igreja, você é importante para nós, você é importante para Deus e nós amamos você. E eu peço a Deus de coração neste momento que Ele abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui o texto de Salmos, capítulo 9, diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Aleluia! Entramos na presença do Senhor com um novo cântico, entramos na presença do Senhor com louvor nos nossos lábios e mais ainda com adoração no nosso coração. E eu quero, em nome de Jesus, que você feche os seus olhos aí onde você estiver. A oração não é minha, não é a minha oração, é a sua com Deus. Ah, mas eu não sei orar, queridos. As palavras mais simples que saírem da sua boca serão muito bem recebidas pelo nosso Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso, mas Ele é simples. Ele não é confuso, Ele não é arrogante, que exige de você um dicionário, uma eloquência para que você fale com Ele. Não. As palavras mais puras e espontâneas que saírem do seu coração, diga a Ele agora o que você espera do Senhor. Qual é a sua expectativa em Deus para este momento? Senhor Jesus, eu te louvo, Jesus. Como é bom, ó Pai, os teus caminhos. E neste momento eu quero te agradecer porque o Senhor nos resgatou e fez de nós nova criatura. O Senhor nos resgatou e nos deu um novo senso de direção, um novo caminho. Caminhamos agora para o Senhor, para a salvação que é desenvolvida dia após dia na nossa vida. E eu te agradeço porque o Senhor nos mantém de pé. Eu te agradeço pela força que o Senhor nos dá todos os dias, pelo fôlego de vida que nós temos todas as manhãs, pela chance de recomeçar. E acima de tudo eu te agradeço pelo Senhor não desistir de nós, mesmo falhos, mesmo como somos, o Senhor não desiste de nós. Eu te agradeço por isso, Jesus. Nós entramos na tua presença agora com adoração. Aí na sua casa, aonde você estiver, lembre-se que você é um adorador por essência. Você nasceu para adorar ao nosso Deus com a sua vida. Não se esqueça disso jamais. Olha para dentro de si nesse momento e busca lá dentro, no seu interior, a pessoa que Deus te criou, para adorá-lo, para render louvores e se alegrar na presença dEle. Se alegrar com o Espírito Santo de Deus. Se alegrar com o nosso Deus. Se alegra nele. Se alegra nele. Alegra-te também do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Vamos para a presença dEle, vamos. Meu maior prazer
De todo o coração cantamos, Pai. Estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, é aqui que sentimos. Eu sinto teu mover aqui. Eu quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser com rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, inunda o meu ser com os rios deste amor. Te adoramos. Quem crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa o rio de Deus purificar a sua vida. Deixa as águas do Senhor te lavar. Deixa o Espírito Santo mudar tudo aquilo que precisa ser mudado no seu interior. O que precisa ser mudado é só o Senhor quem sabe, porque às vezes nem nós mesmos. Deixa o Senhor agir em você agora. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Tu és o Senhor, eu ouço a tua voz, fala comigo. Eu sinto teu mover aqui. Eu quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Faça a sua oração agora. Inunda o meu ser com os rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser com os rios deste amor. Eu não sei há quanto tempo você não chora na presença de Deus, há quanto tempo você não se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você não investe um momento de oração a sós com o nosso Deus. Eu não sei há quanto tempo você não sente a presença do Senhor agindo no seu interior.
Eu não sei há quanto tempo você não se sente à vontade diante do Senhor, não se sente com prazer de buscar a presença de Deus. Eu não sei há quanto tempo você não consegue estar a sós com o Senhor. Eu não quero dizer ali no seu quarto, queridos, é importante você ter o seu momento com Deus, lá no seu íntimo, no seu quarto, parar tudo para estar a sós com o Senhor. Mas em todos os momentos podemos estar conectados, ligados a Ele, sentindo algo tão grande, tão especial que não cabe dentro de nós e que nos faz ter vontade de parar tudo para falar Jesus. A única coisa que eu quero dizer nesse momento, Senhor, que o Senhor é tudo, 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 tudo que eu preciso ter. O Senhor é mais que suficiente. Há quanto tempo eu não sei há quanto tempo essa palavra não é uma verdade na sua boca de dizer: meu maior prazer é estar em tua presença. Mas lembra no tempo em que você foi conquistado pelo Senhor. Aquilo que te atraía para Ele, isso ainda está à sua disposição. Cante mais uma vez, Jesus. Eu quero dizer com verdade, eu quero dizer com verdade, eu quero dizer com intimidade, eu quero dizer com verdade do meu coração que é de verdade. Meu maior prazer é estar na tua presença, Pai. Meu maior prazer, fala pra Ele, é estar em tua presença. Presta atenção. E prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ele é o Senhor. Eu ouço a tua voz todos os dias. Eu sinto o teu mover aqui, é no seu coração. Eu quero mais de ti, Senhor, mais do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Se estiver seco, clama, inunda o meu ser com os rios deste amor, com os teus rios, aleluia. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser com os rios deste amor. Inunda o meu ser, inunda o meu ser com os rios deste amor. Tu és o nosso Deus, em quem nós confiamos, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor nunca mudou. O Senhor é o nosso Deus, o nosso noivo. E nós te adoramos. O Senhor é o nosso Deus, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Acima de tudo e em todas as coisas, o Senhor precisa ser tudo para nós. De tudo aquilo que valorizamos na nossa vida, dê valor àquele que mais te valorizou. Somos tão engraçados, né? Às vezes olhamos ao nosso redor e dizemos: esse mundo está de pernas para o ar. Os valores estão invertidos, estão deturpados.
Os adolescentes já não levam nada mais a sério. Os jovens de hoje não querem saber de nada. Os valores foram mudados, foram trocados. A nossa família deixamos às vezes de lado. Exemplo, a nossa vida com Deus. Ela é importante, deixamos de lado. Damos valor àquilo que não é tão importante quanto ela. E o maior exemplo de tudo é o próprio Deus. O mundo está invertido, os valores deturpados, aquilo que não é certo é que é importante. Mas e Deus, aonde Ele está na sua vida? Qual o lugar que o Senhor ocupa aí dentro do seu coração? Fato é que Ele deveria estar no centro do seu coração. Seus olhos deveriam brilhar ao olhar para o Senhor, com amor, com carinho, com intimidade. Mas a gente só tem intimidade com quem é nosso amigo de verdade. Querido, se o Senhor Ele não tem tido valor para você, volte aos seus valores iniciais. Volte à presença de Deus, volte para Ele, volte aos pés do Senhor. Volta para Ele. Porque o mundo realmente pode estar deturpado e aquilo que tem valor já o mundo não valoriza. Queridos, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. E a única forma de não se conformar e não permitir que esses valores percam o valor na sua vida é se enchendo de Deus, é se enchendo da palavra de Deus, é se enchendo da presença do Senhor. Essa música que vamos cantar é de uma noiva apaixonada pelo noivo. Você é a noiva de Cristo. Seja apaixonado por Ele. Se esforce para estar com Ele, assim como você se esforçava para estar com seu namorado, seu marido, sua esposa. Assim como você se esforçava para encontrar aquela pessoa que você gostava, se esforce ainda mais para estar com o Senhor. Você pode cantar isso? Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Cante, és o alfa. Cante. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és o meu Jesus. Tu Jesus, és o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
vai dizer: Ele é o alfa, o ômega, princípio e fim, tudo para mim. Você vai declarar isso, mas você vai buscar a verdade dentro de você. Mesmo que as primeiras vezes você vai falar e não vai sair como tão verdadeiro, mas você vai buscar essa verdade dentro do seu coração. Em nome de Jesus, diga: Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Nosso noivo Jesus. Realmente em nós o amor por Ele, a satisfação por Ele, o encanto, o brilho. Uma música que eu gosto muito da Aline Barros, ela diz assim: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Eu não sei se essa é a sua oração, mas essa é a minha oração. Eu não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. De quando eu conseguia olhar para o Senhor e dizer realmente: Ele é muito bom para mim. Quando o amor dele ainda nos constrangia. Aleluia. Espírito, precisamos de Ti. Seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. As fases das nossas vidas, queridos, têm um porquê e um para quê. Todos os dias que vivemos, sejam eles bons ou ruins, tem um porquê e um para quê. Os dias bons em que você vai bem, em que você é bem-sucedido, não é por sua causa. E os dias maus, quando você também não vai tão bem, as coisas ruins sobrevêm sobre a sua vida, também não é por sua causa. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele encobriu os nossos, Ele não nos mostrou ou não criou somente dias bons ou dias ruins para que a gente não pudesse prever o futuro. Por isso que existe essa oscilação de dias bons e ruins, porque assim nós aprendemos a ser dependentes dEle. Entendam uma coisa, queridos, tudo tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Tudo tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Não tem nada a ver com você. É tudo a ver com Ele e com o propósito dele para a sua vida. Se está bom, tem a ver com Ele agindo em você. E se está ruim, tem a ver com Ele agindo na sua vida para o seu crescimento.
A própria palavra do Senhor, nós aprendemos que nos dias bons você deve desfrutar e nos dias maus você deve crescer, aprender, buscar Deus e sair maior e melhor. Por isso que não tem a ver com a sua vida, não é um porquê. Ah, Deus, por que eu estou sofrendo? Talvez não exista um motivo, existe um propósito. Talvez não exista uma causa para o seu sofrimento ou para as coisas que vieram a acontecer sobre a sua vida. Mas talvez lá na frente exista um propósito de Deus por isso tudo. Por isso, queridos, não tem a ver com a sua vida, tem a ver com Ele. Tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é com Ele, é para a glória dEle, é para a glória dEle, aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio. Você já pensou nisso? Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que nos sobrevenha o que quer que seja, queridos, não é porque o amor dele diminuiu por você, mas é porque ele está te levando para um lugar melhor, é porque ele está te levando para algo maior, a algo maior nele, escondido nele. Então procure, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, cante. Mesmo que eu me encontre em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Com tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por ti. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o amor do Senhor permanecerá para sempre, para sempre, para sempre. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, Ele permanecerá. Tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele.
cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Então, quando você se sentir em meio ao frio, então mesmo que você vá correndo sem direção, nós acabamos de cantar, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o grande amor do Senhor por nós. Nunca se esqueça disso. Sempre que você não se sentir amado, lembre da cruz de Cristo, o preço que Ele pagou por você. Você vai ver o tamanho do amor dele pela sua vida. Lembra, tem tudo a ver com o Senhor e é para a glória dele. Amém? Que Jesus te abençoe aí aonde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, meus queridos, minhas queridas internautas, né? Agora o culto de adoração a Deus nessa nova modalidade, né? Os cultos online. Então, um abraço forte. Eu tenho certeza que você já se sentiu abraçado através desse louvor, né? Um abraço forte do Espírito Santo de Deus. Deixa eu chegar mais uma vez para pertinho de vocês. Aqui. Agora eu estou ficando bem pertinho de vocês. Amém? Tá melhor assim. Queridos, como sempre eu tenho dito, né? Máximo de atenção, entre agora, por favor, pare o que você está fazendo. Entre em contato com as pessoas aí que estão lá relacionadas, né, nos seus contatos aí. Entre em contato com elas e peça para estar assistindo agora. Mais uma mensagem importante. Uma vez que às quartas-feiras a gente tem separado para divulgação do verdadeiro evangelho. Então pare o que você está fazendo agora. Chame pelo menos 5 pessoas para estar nos acompanhando neste momento. E como temos dito, querido, em primeiro lugar eu quero agradecer, né, a todos vocês que têm se esforçado para nos ajudar financeiramente. Eu tenho sempre dito, são 2 verdades, tá? 2 verdades grandes, 2 verdades. E algumas pessoas, queridos, eles ficam somente com uma verdade, só pegam um lado. Temos um dos pastores auxiliares aqui, o pastor Mateus, de vez em quando ele fala isso, né? O pastor ensina para a gente as coisas e muitas vezes a gente pega somente aquilo que nos interessa. Então olha aqui, querido, primeira verdade, Deus não precisa de 1 centavo nosso para nos abençoar. Essas pessoas que fazem, né? Não estou criticando, então faz um culto e pede uma oferta que você trouxer, Deus vai abençoar a sua vida. Não, Ele não precisa de nem 1 centavo seu para te abençoar, nem 1 centavo. Outra coisa, se você deixar de ser dizimista e ofertante, não virá de maneira nenhuma gafanhotos do inferno, né? Então, você não será punido com maldições, você não está roubando, não tem nada disso, né? Como se você trouxer dízimos e ofertas também não é verdade que Deus vai abrir janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Essas bênçãos sem medidas, elas dizem respeito a bênçãos financeiras, materiais. É tanta bênção material que você não tem onde guardar. Essa aliança era com Israel, tá? Também repreender gafanhoto, não tem nada disso. Isso é uma verdade. Agora, a segunda verdade, tanto Jesus como seus apóstolos ensinaram, né? É importante que haja um tipo de oferta assim, né? Para sustento da obra de Deus. A obra de Deus está na terra e tudo na terra é movido por dinheiro. Então Deus promete prosperidade para aqueles que são ofertantes, para aqueles que contribuem, que são patrocinadores da sua obra. Então Ele promete sim, né?
em 2 Coríntios, né? Capítulo 8, 9, vai falar disso aí, principalmente o capítulo 9 diz que ele vai aumentar a sementeira e a semente. E ele diz que também Deus ama aquele que contribui e que contribui com alegria. Tá? Então são duas verdades. Eu não estou debaixo de maldição, nem estou roubando do Senhor. Isso era uma aliança com Israel, não com a igreja. Mas na nova aliança também se faz. Tanto que Jesus tinha um tesoureiro na obra dele. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos recolhia a oferta sim. Mas nunca tire o pão da boca da sua família, tá? Para trazer dinheiro para a igreja. Não faz isso não. Então, pastor, eu estou com vontade de contribuir com essa obra, com essa igreja. Como que eu posso fazer? Está aqui disponibilizado. Nós temos duas contas, uma caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. Então está aí, agência 2984, operação 013, caderneta de poupança. A conta é 24197, dígito 9. O CPF é 059 901 34606, em nome de Felipe Dornelas, que é um dos pastores aqui da igreja, ok? E nós temos essa outra conta, essa aqui é somente para transferência, se você quiser fazer uma transferência. O banco é 290, o banco PagSeguro, né? Agência 0001, ok? A conta 7267 418, dígito 7. Essa conta somente para transferência. E temos uma terceira opção, para aqueles que preferirem. Quem pode nos procurar, ou a mim, ou qualquer um dos pastores aqui da igreja, e pedir, nós vamos gerar um boleto para você. Você diz assim, olha, eu quero fazer uma oferta no valor de R$5. Nós vamos gerar um boleto, enviar para você pelo seu WhatsApp, e você, pelo aplicativo do seu celular, na comodidade, né, do aplicativo do seu celular, você faz uma transferência e ela chega nessa segunda conta para a gente, tá? Ela chega nessa segunda conta. E eu quero então, querido, abençoar mais uma vez a sua vida financeira aí. Eu quero abençoar com toda sorte de bênção. Você que é dizimista, ofertante, você que não é também por algum motivo, que Deus te alcance com a prosperidade e com as bênçãos. Você que está desempregado, né, buscando um emprego, você que é um profissional liberal e está também passando dificuldade nessa pandemia, que Deus abra as portas para você. Você que espera algum auxílio, algum tipo de auxílio do governo, que Deus então, Ele possa atender, em nome de Jesus. Queridos, amanhã, como eu tenho dito para vocês, nós vamos estar aqui com um grupo de pessoas, vamos estar aqui trabalhando aqui na igreja. Então, se você estiver disponível, a partir da parte da manhã, né, nós vamos estar aqui com um grupo disponível, tá? Já para fazer um trabalho. Você que é da igreja já sabe a que diz respeito esse trabalho aí. Então, por favor, ok? Se possível, venha amanhã. Nós vamos estar trabalhando algo que é extremamente importante para a gente aqui, ok? Sem mais demora, sem mais delongas, vamos à mensagem dessa noite, ok? Vamos lá. Mais uma mensagem enquanto está sendo disponibilizado aqui. Chame aí, querido. 5 pessoas para estar acompanhando conosco. Então, separamos as quartas-feiras para trabalharmos esse tema, verdadeiro evangelho. Hoje, com o título, como lidar com as consequências dos próprios erros. Então, eu errei, você errou, nós erramos. E agora? As consequências chegaram. Como que nós vamos lidar com as consequências dos nossos erros? Ok? Então, o texto está em 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 a 5, e depois a gente vai dar um salto para 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13. 2 Samuel 11, verso 1 diz assim: decorrido um ano, num tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Diga aqui, ó, volta aqui, eu quero um detalhe. Os reis costumavam sair para a guerra. Davi ficou em casa. Enquanto os reis saíram para guerrear, os reis das outras nações, o que Davi fez? Ficou em casa, em Jerusalém. Continua. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito
e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então depois discorre toda a história, daqui a pouco nós vamos falar. Pula para o capítulo, né? 2 Samuel, capítulo 12, verso 13 em diante, quer dizer, nós pulamos todo o resto do capítulo 11 e os 12 primeiros versículos do capítulo 12. Então, verso 13 em diante diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi ao Senhor pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, presta atenção, Davi se prostrou em terra, clamando, orando e jejuando. Durou 7 dias. 7 dias. Presta atenção. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Deixa aqui um pouquinho. Os servos de Davi falaram assim: a criança estava doente, ele prostrou no chão, ficou 7 dias prostrado em terra, deitado de bruços. Se prostrar, a pessoa deitava de bruço, abria os braços e ficava com a boca no pó, sabe? Durante 7 dias. E então os servos de Davi vinham e tentavam conversar com ele, ele não deu ouvidos. Ele não deu ouvido. Tentavam interromper aquele ritual de Davi e ele não permitia que fosse interrompido. No 7º dia a criança morreu. Agora, como é que a gente vai avisar Davi? Então, continuando. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. O próprio Davi entendeu. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, preste atenção, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, e puseram diante dele e comeu. Olha aqui, quais as atitudes que temos que ter diante das consequências dos nossos erros. Você já começa a ver aqui, Davi cometeu um adultério, a mulher com quem ele adulterou engravidou, a criança nasceu, né? Ele foi confrontado e Deus permitiu que a criança ficasse doente e morresse. Logo que a criança morreu, a morte da criança foi a consequência do erro de Davi. O que Davi fez? Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor, adorou ao Senhor, depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Continue. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Vamos lá. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Irei eu a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba e a consolou, e consolou-a. Davi veio, a mãe da criança, né, que acabou se tornando esposa dela, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho.
a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então vamos lá, querido. Quase que o texto por si só, ele fala tudo. Quase que ele é autoexplicativo. Bom, algumas semanas atrás, eu trouxe uma mensagem aqui a respeito da culpa pelo pecado. Como que a gente deve se livrar da culpa do pecado? Quer dizer, eu cometi um pecado e aí uma culpa muito grande. Isso tem acontecido muito, viu? Na mensagem eu falei, está no nosso canal aí, né? Você que não é inscrito, você que vai assistir essa mensagem depois, nosso canal é IBN Templo da Restauração. Então, algumas semanas atrás, coincidentemente numa quarta-feira também, falando do verdadeiro evangelho, eu falei como é que a gente pode se livrar da culpa pelo pecado. Então, um sentimento grande de culpa. Pessoas ficam doentes, ficam esquizofrênicas, né? Tudo por causa da culpa pelo pecado. Ansiedade, depressão e várias outras coisas que acontecem aí. Para a sua vida espiritual e tal, né? E aí eu expliquei como é que a gente deve fazer. E aí eu não vou repetir essa mensagem, que a mensagem hoje é outra. A primeira coisa, que para você se livrar da culpa pelo pecado, a primeira coisa é você entender que se você é de Cristo, se você entregou a sua vida para Jesus, todos os seus pecados estão pagos. Todos os seus pecados estão pagos. Preste atenção. Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes dele criar o universo, ele já via esse plano. Tudo o que acontece hoje é apenas a execução do plano. O plano está sendo executado. O que Deus planejou antes dele criar o universo, né? Então, por que ele foi morto antes da fundação do mundo? Se na verdade ele foi morto há 2000 anos atrás. Então o plano foi executado, a coisa foi planejada e o plano está sendo executado. Então ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados antes dele dizer, haja luz, e a luz aparecer. Então ele já tinha morrido. E ele morreu não só pelos pecados que eu cometi, mas por todos os pecados que eu vou cometer na minha vida. Já está pago. Você não tem dívida nenhuma. Cuidado, hein? Uma das características, uma das marcas de quem já é salvo é que quem é salvo não vive na prática do pecado, tá? Não estou te dando margem. Ah, Jesus já pagou, tá tudo pago, eu não tenho dívida nenhuma. Então vou deitar e rolar. Vou viver do jeito que eu quiser. Não é isso. Não torça as minhas palavras. Uma das características é que quem é salvo não vive, não tem prazer na prática do pecado, ok? Ok? Então a primeira coisa é você aceitar a graça de Deus. É simples assim. A palavra graça significa favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, ninguém merecia. E eu mostrei nessa mensagem vários personagens bíblicos que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, ninguém seria salvo, irmão. Então ninguém merece. Como que eu vou fazer com a culpa pelo pecado? Acreditar na graça, que é um favor não merecido. Segundo, acredite na misericórdia. O que quer dizer a palavra misericórdia? A palavra misericórdia quer dizer pena da miséria. Então Deus, ele tem pena da minha miséria. Mas ao pé da letra, o que significa? Misericórdia é dar a uma pessoa o contrário do que ela merece. Então, diante dos meus atos, os que eu cometi, os que eu vou cometer, o que eu merecia? Passar a eternidade no lago de fogo. Isso é o que nós merecíamos. Então, pela graça, que é um favor não merecido, ele te faz misericórdia, ou seja, ele te dá o contrário do que você merece. Primeira coisa, entenda isso. Com a culpa pelo pecado, é crer na graça e na misericórdia de Deus. Aí aonde você está, dê um glória a Deus aí agora, porque é a graça e a misericórdia que nos garantem a vida eterna, ok? Bom, agora preste atenção, querido, o que é que eu quero te dizer? Eu cometi pecado, né? E eu senti culpa por este pecado, então eu entrei a Deus e clamei o perdão, estou perdoado, não tenho dívida nenhuma com Deus. Agora o seguinte, as consequências deste pecado, Deus pode impedir que essas consequências aconteçam ou não. Entendeu?
Se ele quiser, não, seu pecado está perdoado, você não perdeu a sua vida eterna, você será salvo, não esquenta a cabeça. Mas as consequências deste pecado, se Deus quiser, ele pode tirar ou impedir as consequências. Preste atenção, já começaram as consequências, ele pode tirar, ou ele pode impedir que essas consequências cheguem, ou não. Então, muitas vezes nós vamos ter que lidar com as consequências dos nossos erros. E é esse o tema da mensagem de hoje. Como que eu vou lidar com as consequências do meu erro? Errei. Deus perdoou, perdoou, mas e as consequências? Como que eu vou lidar com elas, né? Então, infelizmente, né, é uma verdade que foi dita também, quase que toda a mensagem eu falo isso. Se você prestar atenção no louvor, você voltar um pouquinho esse vídeo aí, numa das canções que estava sendo ministrada, foi dito isso aí, né? Que nós temos a tendência de inverter valores. Aquilo que é importante para Deus não é importante para nós. E aquilo que não tem importância nenhuma para Deus, nós damos uma importância muito grande. Ok? Muitas vezes até aquilo que é abominável ao Senhor, que é desprezível ao Senhor, é aquilo que importa para nós. Então nós temos a tendência de inverter valores. E foi isso que Davi fez, é isso que eu faço, é isso que você faz, é isso que nós fazemos, ok? É o que nós normalmente fazemos. Então, queridos, por que isso acontece? A pura verdade é que às vezes a gente acha que está acima de tudo. A gente pensa que está acima de tudo, de toda circunstância, de toda situação. Eu estou acima, até das consequências. E não é verdade. Como eu disse, Deus pode tirar as consequências ou não. Nós não estamos livres da consequência. Gente, vamos entender um pouquinho o texto. 2 Samuel capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, né, diz o seguinte: num período de um ano em que os reis saíam à guerra, o que eles queriam? Basicamente, querido, aumentar o seu território. Então o rei tinha o seu reino, ele queria ampliar, então ele guerreava com outro rei, tá? Ou com outro reino, tomando aquele reino, tomava as terras daquele reino, ou só para defender o seu reino, ou para defender o seu povo. Mas era um período que os reis saíam à guerra. O que Davi devia fazer? Aonde que Davi devia estar? Davi devia estar na guerra, né? Davi devia estar também na guerra, mas ele ficou em casa. Já começa por aí, tá? Eu e você fomos chamados para a batalha. Eu e você fomos chamados para participar de uma guerra para o reino de Deus. E muitas vezes, por que nós caímos em pecado? Porque devíamos estar em guerra e estamos no terraço da nossa casa, de férias, né? Devíamos estar na batalha. E aí um dia de manhã, um belo dia, os reis estavam lá, o reino de Israel também estava, os soldados estavam na guerra, e Davi passeando pelo terraço, ele olhou para a casa do vizinho e viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele desejou aquela mulher e falou com o servo dele: busca aquela mulher, que eu quero aquela mulher agora. Eu quero aquela mulher agora. O engraçado, queridos, é que Davi tinha muitas mulheres. Ele era casado, ele tinha muitíssimas mulheres. Veio esse desejo, o que Davi podia ter feito? Davi podia ter satisfeito os desejos dele com uma das suas mulheres. Não, mas ele mandou chamar aquela, sabe? Ele deitou-se com ela. Passado alguns dias, essa mulher fala assim: vai lá e avisa o rei Davi que eu engravidei, e estou grávida. E o marido dela era um soldado de Davi, ele estava na guerra. Aí Davi já começou o estratagema, porque flagrante de adultério, né? Tem que ser apedrejado a mulher e o homem. O meu marido está na guerra e eu estou grávida. É um flagrante de adultério. Como é que meu marido está na guerra e eu engravidei? Entendeu? Teria que ser apedrejado os dois, né? Davi chamou a mulher, conversou com ela: vamos fazer um estratagema aqui. Vai ser o seguinte: eu vou dar folga para o seu marido. Vou chamar ele aqui em casa, ele vai comer comigo, eu vou dar um banquete aqui em casa, ele vai comer comigo, tá? E aí eu vou embebedá-lo. E no que eu embebedá-lo, eu vou mandar ele para sua casa, você se deita com ele, e ele vai achar que o filho é dele. E assim Davi fez, mandou chamar o homem, fizeram um banquete, ele jantou, embebedou o camarada, falou: agora vai para sua casa descansar, amanhã você volta para a guerra. E aí, quando amanhece o dia, o servo de Davi fala assim: sabe o homem que jantou com você
você mandou ele para casa? Pois é, ele não foi embora para casa, ele ficou dormindo no chão aqui no palácio. Ficou dormindo no chão. E o Davi ficou furioso, que deu errado. Então vamos para o plano B. Chamou o homem aquela segunda noite, jantou com ele de novo, entendeu? Tornou a embebedar e tornou a mandar o homem para casa. E ele fez a mesma coisa, deitou. Davi falou, o que é isso? Você está arrumando, rapaz? Ele falou, os meus irmãos estão tudo guerreando, estão tudo na guerra, eu vou para casa divertir com a minha esposa, eu não consegui fazer isso não, eu quero estar lá com meus irmãos. Plano C. Davi escreve uma carta para o comandante do exército, entrega na própria mão do próprio soldado, do Urias, o marido de Betseba. Fala, você vai pegar, na hora da batalha, você vai colocar Urias na frente mais quente de batalha. Num dado momento, você dá uma ordem de recuar. Os soldados vão recuar, mas Urias não vai estar sabendo. Você vai falar com todo mundo, de menos com Urias. E deixa ele sozinho lá. E assim eles fizeram. Então, na batalha, quando o Joabe deu a ordem, recuou todo mundo e deixou Urias lá. Ou seja, Davi adulterou, engravidou a mulher e assassinou um homem. Aí o que é que ele fez? Ele falou assim, vamos continuar o plano. A outra parte do plano. 30 dias é o dia de luto. Quando passar o luto, eu me caso com você. E aí, quando você começar a barriga crescer, aquele troço todo, as pessoas vão achar que o filho é meu com você, mas não antes de nos casarmos. O filho vai ser depois que a gente se casou. E assim ele fez. Só que ele esqueceu que Deus, ele vê todas as coisas. Ele sabe de tudo. Isso é uma das coisas que a gente esquece. A gente acha que está acima de tudo, até acima de Deus. Gente, a criança nasceu. Um tempo depois, quer dizer, passou o período da gestação, a criança nasceu. Um tempo depois o profeta Natan veio e confrontou Davi. Nós já sabemos, por isso Davi fez o Salmo 51. Ele entrou no templo e clamou perdão a Deus, e ele recebeu o perdão. Mas veio a consequência. O texto diz que Deus feriu a criança. Quando você vê essas coisas, se preste atenção, Deus não faz nada de ruim para ninguém, tá? É uma expressão, a Bíblia foi traduzida há 300 anos atrás pelo português, mas é uma expressão no original hebraico e às vezes até no grego do Novo Testamento, quer dizer que Deus permitiu que aquilo acontecesse, entendeu? Deus feriu a criança com uma enfermidade e matou a criança. Na verdade, Deus permitiu que a criança ficasse doente e morresse, ok? Só que o seguinte, quando a criança adoeceu, o profeta Natan, Davi começa a consultar a Deus, fala assim, aí a criança está doente. E o profeta Natan falou assim, infelizmente é o seguinte, a profecia que eu tenho para você é essa, a criança vai morrer, não tem jeito. Deus manda te dizer que a criança vai morrer. Davi prostrou, como eu falei durante a leitura, rosto em terra, e ficou ali. Enquanto a criança estava doente, ele orando e jejuando. 7 dias se passaram, e aí os servos de Davi começam a cochichar, e ele percebe, alguma coisa aconteceu. Ele só levanta a cabeça e fala assim, a criança morreu, né? Sim, a criança morreu. Davi levantou, entrou em casa, tomou um banho, entendeu? Ele, quando fala ungiu, passou perfumes, trocou as vestes, né? Então ele deu uma ajeitada no visual, sentou à mesa, pediu comida. Depois ele foi consolar a mãe do menino, a Betseba. Então foi isso que ele fez. E os servos dele falaram assim, nós não entendemos nada. Quando a criança estava doente, você orava e jejuava. Agora que a criança morreu, você toma banho, troca de roupa, passa perfume e tal, e pede um banquete, uma comida. Como que é isso? Primeira coisa, viu, gente? Primeira coisa. Eu quero abrir uma janelinha aqui agora nessa mensagem. Eu quero abrir uma janelinha aqui. Davi falou assim, olha, a criança morreu. Ela não volta mais para mim, mas eu vou até ela. 2 verdades aqui. Primeiro, contra a reencarnação. A criança morreu, não volta mais. Notou? Morreu, ela não volta mais. Então não existe. E tem outros. Esse não é um bom versículo para reforçar isso, tá? O melhor versículo é Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O ser humano morre uma única vez depois do julgamento. Mas Davi falou assim, ela morreu, nunca mais ela vem a mim. Agora, existe um estado intermediário entre agora eu estou vivo e a vida eterna. A vida eterna pode ser a vida eterna ou a morte eterna. Eu estou falando o estado eterno.
eu vou ter a salvação ou a perdição eterna. Então, hoje eu estou vivo. Espaço, tempo, presente no corpo, ok? Na eternidade, ou eu vou passar para vida eterna ou para a morte eterna. E durante a morte, o que acontece? É o estado intermediário dos mortos. Davi diz assim, ó, eu vou até a criança. A convicção dele, que eu falei para você, ele sabia que ele havia pecado, cometeu adultério e assassinato. A criança morreu, é inocente, está salva. Ele sabia que ele iria até a criança, onde a criança estava. Ele iria passar a eternidade no mesmo lugar que aquela criança pura e inocente passou, e vai passar, ou está passando, ok? Então tem algumas verdades aí. O seu pecado, preste atenção, como eu falei no início, foi diante de Deus e tal. Seu pecado está perdoado, esquece a sua culpa. Mas aí vem as consequências. Ele perdeu o filho. Então vamos continuar aqui, gente. A gente precisa tomar cuidado com as armadilhas, tá? Que a vida coloca diante de nós. Preste atenção, seja numa lagoa, num açude, no rio, no mar, onde quer que seja, que tem peixes ali. Gente, os peixes têm tudo o que precisa para sobreviver dentro daquela água. Ele tem tudo o que precisa. Mas um pescador põe uma isca no anzol e joga o anzol dentro d'água, ele vê a minhoquinha mexendo ali, né? Ou o bichinho qualquer, a isca qualquer, e vai lá comer aquele... Gente, tudo que ele precisa para sobreviver, ele já tem. Mas ele é atraído por aquilo que não pode. É o que acontece comigo e com você. Davi também tinha muitas mulheres. Veio o desejo. Olha a minhoquinha. Ele foi atrás da minha. Cuidado com a minhoquinha, hein? Cuidado com a isca. É isso que o diabo faz. Você tem tudo para ser feliz em família, no seu trabalho, na escola, entendeu? Na igreja. Você tem tudo para ser feliz. Mas o diabo coloca essas armadilhas. Cuidado, o ditado diz que o peixe morre pela boca. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo o que você precisa para sobreviver e ser feliz, Deus te deu. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Às vezes você vai ter restrições materiais e financeiras, mas tudo que eu preciso, você precisa. E de vez em quando o diabo coloca uma iscazinha e o peixe vai atrás da isca e morre. Assim como eu e você também. Vai ter que enfrentar as consequências. Entende? Então... o problema é que tem algumas coisas que nos faz diferente de Davi. Vieram as consequências para ele, né? Adulterou e assassinou. A criança nasceu, adoeceu e morreu. Teve outras 3, tá? Deus deu 4 consequências para Davi, eu não vou falar agora. Então teve consequências, cada uma mais pesada do que a outra. Talvez eu poderia dizer para você que é muito doloroso. Talvez a menos pior foi a morte da criança. Tá? Até mesmo porque Deus permitiu que Betseba tivesse outro filho. E foi o grande Salomão, o grande rei Salomão. Então das 4 consequências, perder o filho foi a menor. Eu não vou falar das outras 3 hoje. Porque quando Natan foi confrontar Davi, o Natan fez uma parábola para ele. Falou assim, eu preciso que você me ajude numa situação aqui, rei Davi. Ele falou, o que está acontecendo? Fala o seguinte, tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Ele tinha lá centenas de ovelhas. E o vizinho dele tinha uma ovelhinha só. Veio um viajante passear na casa dele. Ao invés dele matar uma das ovelhas que ele tinha para se alegrar com seu amigo, ele matou a única ovelhinha que o seu vizinho tinha. O que nós vamos fazer? E aí o Davi falou assim, certo. É o seguinte, esse homem deve morrer. Esse homem deve morrer. E pela ovelha que ele matou, ele tem que dar 4 ovelhas, né? Era o que a lei falava, restituir 4 vezes mais. Ele tem que dar 4 ovelhas para o vizinho. Natan falou, esse homem é você. O viajante que veio foi um desejo carnal, desejo sexual. E você tinha muitas mulheres. Ao invés de você pegar uma, você pegou a única que o vizinho tinha. Então Davi pagou com 4 consequências. Uma delas foi a morte do filho, ok? Uma delas foi a morte do filho. O que acontece? O que faz a gente diferente de Davi? Foi essas atitudes aí, querido. Foram essas atitudes. Então preste atenção, eu sou servo de Deus, você é servo de Deus.
nós somos servos de Deus. Dá para colocar para mim os versos 14? Pode colocar o 13, de 2 Samuel. Vamos lá. Olha aqui, primeira coisa que eu quero dizer para você, gente, eu sou servo de Deus, você é servo de Deus. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito, você está aqui porque tem um propósito. Nós temos um propósito. Agora, o que a Bíblia fala? A quem muito é dado, muito será cobrado. O próprio Jesus falou isso. Talentos foram distribuídos, 5 talentos para um, 3 para o outro e 1 para o outro. A quem Deus deu 5, ele vai cobrar os 5. A quem ele deu 3, ele vai cobrar os 3. A quem ele deu 1, ele vai cobrar 1. Todos nós temos talento. Agora, o talento que ele te deu, ele vai te cobrar. Então, olha aqui. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas olha aqui. A quem muito é dado, muito será cobrado. Olha o que Natã continua falando para o Davi. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o teu filho, o filho que te nasceu, morrerá. 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu e morreu. Cuidado, hein? Cuidado com os seus pecados. A quem muito é dado, muito será cobrado. E foi dado muito para mim, foi dado muito para você. O que é esse muito? Ah, pastor, eu não tenho talento, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer... Sabe qual foi o muito que ele te deu? Graça e misericórdia, já é muito. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Cuidado com as consequências dos seus erros. Está entendendo o que eu estou falando? Então elas vêm. Eu costumo dizer o seguinte: a vida é como um eco, hein? Presta atenção nisso aqui. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, mude o que está falando. Entendeu? Está retornando para você as suas consequências daquilo que você faz. Se você não gosta do que está colhendo, muda o que você está plantando. Enquanto você continuar plantando isso aí, é isso que você vai colher. Está entendendo? Eu não gosto do que eu estou ouvindo. É eco. Então mude o que você está falando. Eu não gosto do que estou colhendo. Mude o que está plantando. Está entendendo isso aí, gente? Está entendendo? Então, uma coisa que eu quero dizer para você, que em Cristo nós podemos vencer a nossa natureza pecaminosa, sim. Outra coisa, Lucas 18, 27 diz o seguinte: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Tudo que é impossível para os homens é possível para Deus. Hoje tem vários recursos também. Eu, como psicanalista, gente, eu como profissional da saúde mental, tem muitas coisas que a gente, como crente, como religioso, a gente fica julgando as pessoas. E ela precisa de uma ajuda. Ela precisa de uma ajuda, às vezes, terapêutica. Que às vezes, não é porque Deus não tem poder, porque Deus age no impossível. Enquanto tiver recurso para os homens, Deus não vai agir. E às vezes a gente está orando, e a pessoa precisa, então, Deus, além de Deus, existem também os recursos que Deus colocou. Então, preste atenção no que eu estou te falando, tá? Através de Deus, diretamente, ou dos recursos que Ele colocou na vida, na humanidade, o problema pode ser resolvido. Então, Deus tem poder, sabe, para te ajudar a vencer essa sua natureza pecaminosa. Agora, com relação aos erros cometidos, você pode sair impune ou não. Está entendendo? É isso que eu quero que você acredite. Primeira atitude que eu tenho que tomar. Davi foi à presença de Deus. Errou? Ele foi à presença de Deus. Ele foi. O Salmo 51 e o Salmo 32 vai falar isso. O Salmo 32, ele está falando exatamente desse pecado com Betseba. Enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos se secaram, a minha pele se apegou ao meu osso, ou seja, ficou pele e osso. Davi ficou doente, doença psicossomática, tá? Doença por causa do pecado. Eu estou falando que o pecado precisa de, às vezes, um tratamento, uma terapia. Enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos se secaram. Minha pele se apegou ao meu osso. Confessei-te o meu pecado, sim, de ti eu não escondi nada. Confessei-te o meu pecado e alcancei a misericórdia, que eu deveria ser morto, e não foi. Então a primeira coisa que ele fez foi ir à presença de Deus. Agora tem um detalhe aqui, ele foi
ele clamou o perdão, Deus perdoou, tá? Depois, ele clamou para que aquela criança não morresse. Olha para mim, por que você tem que tomar cuidado? Você tem tudo que precisa para sobreviver, e o diabo põe a minhoquinha, ele põe a isca e você cai, ok? Agora, quando você comete um erro, preste atenção, vai à presença de Deus, o perdão, a graça, a misericórdia, você já recebeu. Com relação às consequências do pecado, ô Senhor, o Senhor podia curar a criança. Eu não queria que meu filho morresse. Quando você vai à presença de Deus, não só quando você comete erros, para pedir qualquer coisa, você pode receber 3 respostas de Deus, tá? 3 possíveis respostas. Senhor, dá para o Senhor curar a criança? Eu pequei, eu errei, né? Eu estou aqui prostrado, orando, jejuando, né? Então Davi foi ao templo, ele orou, ele jejuou. Primeira coisa, ele foi à presença de Deus. Isso é uma atitude. Quando vem as consequências do erro, quais são as atitudes? Vá à presença de Deus. Porque o diabo faz isso com a gente. Quando nós erramos, a gente costuma escutar a voz do diabo. Eu não vou orar porque Deus não vai ouvir minha oração. Eu não vou jejuar porque vai ser uma afronta a Deus se eu jejuar. Então eu vou jejuar como eu acabei de cometer pecado. Deus não vai receber o meu jejum. Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou mais à igreja. Davi está mostrando o contrário, errou e errou feio. Sabe o que ele fez, querido? Ele foi para a presença de Deus, sabe? Tanto o Espírito Santo como o inimigo nos acusam quando a gente comete erros. Os dois vão nos acusar, né? Mas o diabo fica assim, de um lado, você vai orar para quê? Você vai jejuar para quê? Você vai voltar para a casa de Deus para quê? Você vai fazer a obra de Deus? Deus não vai ouvir. Você errou feio, você pisou na bola, você pisou no tomate, não adianta. Agora já era. Você tem que ficar desviado mesmo. Você tem que ficar, não tem perdão isso que você fez. O Espírito Santo te acusa também. Tá vendo? Eu não tentei te avisar, eu não mostrei para você. Agora levanta-se, o Pai te perdoa, o Pai te abraça, o Pai faz isso. Você não devia ter feito, mas conte com a graça, conta com a misericórdia. A gente só ouve o outro lado. Olha o exemplo de Davi, errou feio, adulterou, assassinou, e ele não deixou de ir ao templo, ele não deixou de orar, ele não deixou de jejuar. É o contrário, vai à presença de Deus, mas menos orando, jejuando, buscando na palavra, indo na presença de Deus. 3 são as possíveis respostas. Senhor, dá para o Senhor curar a criança? O profeta Natan diz que o Senhor vai matar a criança. Dá para o Senhor não matar essa criança? Você pode receber 3 respostas: sim, não ou espere. Ok? Só que o problema é que os crentes de hoje estão preparados só para o sim. Senhor, o Senhor vai curar a criança? Sim. Se Deus falar não, ou mandar esperar, a gente suicida, a gente se mata e fica doido e entra em depressão. Não é assim? Querido, você errou. Uma das consequências é essa: vá para a presença de Deus. Agora você vai clamar. Deus pode perdoar, como Ele perdoa, tá? Ele pode perdoar, Ele pode derramar a graça e a misericórdia. Com relação às consequências, você pode ouvir sim, não ou espere. Dá para você esperar? Daqui uns 10 anos eu tiro a consequência do seu pecado. Você agora vai ter que lidar com as consequências. Está entendendo isso aí? Está entendendo? Então, sim, não ou espere. Então, quando as coisas ruins acontecem, o que a gente deve fazer? Quando as nossas expectativas não acontecem. Davi, aconteceu algo ruim. A criança adoeceu. E a minha expectativa é que eu vou clamar a Deus e Deus vai ter mais uma vez. Ele já teve misericórdia, já liberou a graça sobre mim e eu não morri. Eu não perdi, que o Salmo 51 foi escrito: não retires de mim o teu Santo Espírito. Tu não tirou a unção dele, ok? Não tirou. Agora eu tenho uma expectativa, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar e Deus vai salvar a vida da criança. Você cometeu erro. Você tem expectativa de que Deus vai tirar as consequências do pecado e elas não foram atendidas. O que fazer? Primeiro passo, Davi foi para a presença de Deus. Nós lemos no texto, já falei do Salmo 51, Salmo 32. Primeira coisa, o que mais, querido? Isso aí foi o plano B. Primeira coisa aqui, morreu, Deus respondeu não. Dá para a criança não morrer? Não dá não, Davi, eu vou matar a criança. Primeira coisa, ele não ficou prostrado. Primeira não, né? Segunda ou terceira atitude, ele não ficou prostrado.
Ele estava, porque eu já te falei, prostrado é deitado. Eu acho que se eu fizer aqui, todo mundo vai conseguir me ver. Rony, aqui dá para ver de corpo todo, não é? Isso, quando você lê, gente, o Antigo Testamento e vê que uma pessoa estava prostrada na presença de Deus, é isso aqui, ó. Assim que se prostra. Davi ficou 7 dias nessa posição. Hoje prostração é sinônimo de estar desanimado. Como é que está o fulano? Tá meio prostrado, né? Está meio desanimado. Então, uma das atitudes, aconteceu, veio a consequência, não fique prostrado. O texto diz que Davi se levantou. Ele se levantou. Não fique prostrado. Está entendendo? Ele não ficou. Davi se levantou, Davi se lavou, Davi se ungiu, Davi se vestiu. Então, tudo isso aí, ele não ficou prostrado. Deus, ele quer te colocar de pé. Por isso que ele está permitindo que você escute essa palavra hoje. Ele não quer que você fique prostrado, ele te coloca de pé. Deus te coloca de pé. Ainda que você tenha que lidar com as consequências do pecado. Entenda isso aí. Então, outra coisa, querido, o que ele fez? Ele levantou. Segundo, ele se lavou. Não fique com o mau cheiro da derrota, não. Entendeu? Muitas vezes a gente carrega durante meses e anos a caatinga, o fedor, o mau cheiro da derrota. Querido, se levante e lave. Preste atenção aqui. Lavar-se, nós podemos nos lavar no sangue do Cordeiro. Nós podemos nos lavar pela palavra. Paulo vai falar em Efésios 5, né, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tendo-a purificado pela lavagem da água, pela palavra. Então, levante-se, não fique prostrado, se lave no sangue de Jesus, se lave com a palavra, faça essa palavra internalizar em você, sabe? Não seja, como diz Tiago 1:22, apenas ouvinte, mas seja praticante. A palavra internalizar, é isso que você tem que fazer, internalizar essa palavra. Está entendendo? Então se levante, se levante. Segundo lugar, se lave, não se levante com o mau cheiro das consequências do seu pecado, está entendendo? E o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Somos nós lavados pela lavagem da água, pela palavra. João capítulo 3 diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, e quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer da palavra. A palavra vem, eu aprendo, entendo, coloco em prática, me purificando através da palavra. Primeira atitude, entre na presença de Deus, confesse os seus pecados, peça perdão, não fique prostrado, lave-se. 5 atitudes, continuando aqui, que mais? Tire as cinzas e coloque o perfume de Cristo. Deitou sobre a cinza, sobre a terra, né? Então, querido, quando ele se lavou, ele tomou banho, ele tirou aquelas cinzas, a terra do corpo, e receba o bom perfume de Cristo. O Evangelho, irmão. O Evangelho te levanta. Sabe? As atitudes de Cristo. Entendeu? Então, vista-se do Evangelho, é outra atitude. O que mais que eu posso fazer? Entrou na casa de Deus e adorou. Isso aqui, então, primeiro já tinha entrado na casa de Deus e pediu perdão. Deus perdoou e teve... Coloca o texto lá de novo. Que coisa maravilhosa. Ele entrou na casa de Deus quando Natã confrontou ele, pediu perdão. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51. Passou um tempo, a criança adoeceu. Quando a criança morreu, Davi se levantou, se lavou, trocou as vestes. Vestes fala de alma, tá? Lavar as vestes, trocar, mudar. Alma fala de desejos, sentimentos, emoções. Davi lavou, trocou. Vamos lá, o verso 16 em diante. Vamos lá, que eu quero que você veja algumas atitudes aqui. 16. Buscou Davi pela criança, ou seja, orou, né?
e vindo passou a noite prostrado em terra. Continua. Então buscou. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, mas ele não quis. Nada interrompeu a comunhão dele com Deus ali. Outra atitude, não deixa que nada interrompa a sua comunhão com Deus. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Agora presta atenção, continua. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Olha aqui. Então Davi se levantou da terra, já te falei, lavou-se, ungiu, unção aqui no caso é perfume, mudou as vestes, mudou os sentimentos, emoções, tá? Um tratamento na alma, ok? Um tratamento na alma. Entrou na casa do Senhor e adorou. Entrou na casa do Senhor e adorou. Criança morta. O que Davi fez? Entrou na casa do Senhor e adorou. Queridos, ele entrou na presença de Deus assim que ele cometeu o pecado, foi confrontado, e entrou na presença de Deus. O problema é que nós cantamos: se Deus fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele é Deus. Mas quando Deus não faz? Hoje cantamos de novo no louvor. Nós adoramos a Deus, passa o que passar, aconteça o que acontecer, resumindo o louvor, Ele é Deus. Tudo é dele, tudo a ver com ele, tudo para ele, é agindo ele a nosso favor ou não, fazendo o que nós queremos que ele faça ou não, tudo é dele, tudo é para ele, tem tudo a ver com ele, cantamos. Que coisa, hein? Presta atenção, seu filho está morto lá dentro de casa e você vai para o templo adorar a Deus. Que atitude, hein, irmão? Que atitude, sabe? E aí o que mais? Diz que ele comeu pão. Esse comer pão aqui primeiro fala de tudo que pode te fortalecer, física, emocional e espiritualmente. Ou seja, pode fortalecer o corpo, a alma e o espírito. Comer pão significa isso. Comer pão também significa aceitar os propósitos de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aceitar os propósitos de Deus. Isso significa comer pão. Essa é uma atitude. Aconteceu, né? Veio a consequência, né? Então você lembra de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não está dizendo que todas as coisas que vão acontecer a você são coisas boas. Tudo que vai acontecer para você são coisas maravilhosas. Não é isso, não. Acontecendo coisas boas ou coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Comer pão simboliza isso também, aceitar o propósito de Deus. Se podemos mudar, então mudamos. Se não podemos, aceita o propósito de Deus. Verso ainda está ali? Bota para mim o verso 24, outra atitude, irmão. Outra atitude aqui. Outra atitude importante. Verso 24. Volta lá no 23, por favor. 23. Pode botar o 20. O 20, por favor. Desculpa aí, querido. Então, Davi, eu estou falando das atitudes. Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor, adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão. E puseram pão diante dele, ele comeu. Falamos isso aqui. Outra atitude, vai no verso 23. Vamos lá. Porém, agora é morta a criança, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Olha o 24. Mais uma atitude. Então Davi veio a Betseba, que era a mãe da criança, consolou-a, deitou-se com ela e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Querido, você quer ver uma outra atitude que nós não tomamos? Na hora que essas coisas acontecem, nós somos egoístas, irmãos. A gente pensa só em nós. Davi foi consolar a mulher. Outra atitude, sabe? Então,
O que foi ruim foi ontem, passou, ficou. Às vezes passa pela cabeça da gente, eu já estou com tanto problema, eu estou com tanta dificuldade. O pastor vive falando que a gente tem que servir a Deus, tem que ser útil no reino, tem que ser útil às pessoas. Querido, não interessa o que você está passando, você pode consolar outras pessoas. Sabe o que é maravilhoso? Veio aqui agora essa lembrança aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3 em diante. Perdão. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 em diante, está escrito assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das muitas misericórdias. É Ele quem nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar a outros com a mesma consolação com que fomos consolados. Irmão, eu posso dar um conselho para um jovem envolvido com as drogas, e posso ir muito bem nos meus conselhos, e posso conseguir ótimos resultados com esse conselho. Mas quem foi envolvido com droga e hoje é liberto, pode dar melhor conselhos do que eu, porque ele sabe. Então o que é que ele está? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vem as tribulações, Ele nos consola. Para quê? Porque amanhã nós vamos consolar a outros com a mesma consolação com que fomos consolados. Foi isso que Davi fez. Ele entrou na presença de Deus, com certeza o Espírito Santo consolou ele. Ele não ficou, meu filho morreu meu filho morreu meu filho, não. Ele foi fazer o quê? Foi ajudar quem estava em dificuldade. Olha aí. Qual a atitude que eu tenho que tomar? Levante-se. Não fique prostrado. Lave-se, tome um banho. Entendeu? Busque a presença de Deus. Ore, jejue, clame, sabe? Vista uma nova veste, ou seja, uma nova alma, novos sentimentos, né? Na alma. Passe o perfume, vista-se do evangelho, coma pão, aceita o que vem da palavra e os propósitos de Deus, e vai ajudar a outras pessoas. Você vai se sentir útil, querido. Ajudando outras pessoas, você vai se sentir útil. Você vai se sentir útil, ok? Então, querido, na verdade, morreu o filho, consequência, mas Deus tem um Salomão para você. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra, um grande servo de Deus, um grande rei. Não interessa o seu passado. Eu estou dizendo que Deus tem um Salomão para você também. Ele tem um futuro, ele tem novos planos, sabe? Com você e através de você. Você precisa entender isso aí. Então, na verdade, temos o que merecemos. Às vezes a gente acaba colhendo o que plantou. Não é verdade? A gente acaba colhendo, às vezes isso acontece. Então, o que você alimentar, querido, é o que vai crescer. Se você alimentar a derrota, os seus erros, isso vai crescer dentro de você. Se você alimentar a comunhão com Deus, a graça, o perdão, a misericórdia, sabe? A busca a Deus, a adoração a Deus, o ser útil no reino, se alimentar, ou seja, aceitar os propósitos, se lavar com a palavra, trocar as vestes ou mudar os sentimentos, os desejos, as emoções. Está entendendo isso aí, irmãos? Está entendendo? Então, é isso que nós precisamos. Então, duas coisas podem acontecer. Ou você fica prostrado com a atitude de derrotado, ou você faça como Davi. Essas são as atitudes diante das consequências que eu queria trazer para você. O que você alimentar, isso vai crescer dentro de você. Então, querido, ô Rony, é possível você, por favor, achar... procura, por favor, acho que é o Salmo 27. Salmo 27, para a gente terminar essa palavra, para a gente terminar aqui. Salmo, deixa eu conferir aqui. Salmo 27. Está abrindo. Está abrindo. Então, queridos, você está entendendo? Quais são as atitudes que devemos tomar diante dos nossos erros? Diante das consequências dos erros. Fica prostrado não, entra na presença de Deus e vários outros. Salmo 27, verso 10, eu acho. Deixa eu ver ali. Deixa eu ver se é o 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Meu pai e minha mãe podem me desamparar, mas o Senhor me recolhe. Um pai e uma mãe desamparar um filho, por que um pai e uma mãe faria isso? Somente por causa de consequências de erro. Nem um pai nem uma mãe
desampararia um filho? A não ser que tenha alguns distúrbios aí, né? Ou por causa de algum erro, alguma consequência de um erro que esse filho cometeu. Seu pai, sua mãe, as pessoas, os religiosos, a sua igreja, os pastores, podem, querido, pode até te desamparar, mas o Senhor não. A Bíblia está aberta e eu prometo agora, é o último versículo e eu acabo. Não precisa de colocar, não. Eu vou só falar para você. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Pode a mãe esquecer de um filho que ainda amamenta? Ainda que essa mãe esqueça desse filho que está amamentando, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então, querido, se levante, sabe? Entre na presença de Deus, busque o perdão, a misericórdia, confesse os seus pecados diante dele, ok? Vieram as consequências, não fique prostrado, continue buscando a comunhão, orando, jejuando, ok? Levante-se, não fique prostrado, lave-se, lavar é a palavra de Deus vai te ajudar muito, ok? Lave as suas vestes, ou seja, troque os sentimentos, as emoções, muda o que você está sentindo, entendeu? Muda tudo isso aí. Coma pão, ou seja, aceita o que vem de Deus como correção, tá? Hebreus vai dizer isso, e Apocalipse 3,19 também diz isso. Deus só corrige um tipo de pessoa, aqueles a quem Ele ama. E Hebreus fala a mesma coisa, Deus só corrige aqueles a quem Ele ama. Aceita o que vem de Deus. O bom perfume de Cristo, o Evangelho, e vai consolar a outras pessoas, vai servir a Deus. Deus, sua história não acaba aqui, diz uma máxima, um chavão, né? Sua história não acaba aqui, sua história continua. Deus ainda tem um Salomão para você. Ainda que todos te abandonem, Deus te recolhe. Deus te ajuda. Deus é contigo. Fique com essa palavra e que ela possa encontrar um lugar especial na sua vida, um lugar especial no seu coração. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você que cometeu erros. Eu quero orar com você que estava se sentindo mal. Quem sabe agora até lágrimas estão vindo aos seus olhos diante disso que estamos ouvindo. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos aí onde você está. Meu Deus, estamos aqui hoje no culto verdadeiro Evangelho. Verdadeiro Evangelho. E quantas vezes, quantas pessoas, meu Deus, estão agora paradas, desviadas. Meu Deus, porque cometeram erros e não entenderam o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão. Diante dos nossos erros, a primeira coisa que precisamos fazer é entender essas 4 coisas: o perdão do Senhor, a graça, a misericórdia e o seu amor. Acima de tudo, o Senhor já sabia e já havia pago pelos nossos pecados, todos eles, antes do Senhor criar a primeira coisa que criou. Segundo lugar, Deus, às vezes as consequências vêm e nós até desanimamos quando pedimos para o Senhor amenizar, tirar, paralisar essas consequências e as coisas não acontecem. Prepara o nosso coração para ouvirmos não só diante das consequências do pecado, mas em todas as situações da nossa vida. Prepare-nos para receber o sim, mas também para receber o não ou o espere. Meu Deus, e se tem alguém que está prostrado agora diante dos seus pecados, diante das consequências dos seus pecados, levante-os agora. Ainda que alguém tenha desamparado essas pessoas, o Senhor é aquele que recolhe, que toma pela mão. Meu Deus, coloca no coração dessa pessoa que a história dele não acabou, e ainda tem um Salomão para vir pela frente. O Senhor ainda tem muito propósito com essa pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude essa pessoa a entrar na sua presença, buscar a sua face, se alimentar do Senhor, trocar as suas vestes, ungir, passar o bom perfume de Cristo e, acima de tudo, continuar o seu propósito, consolando outras pessoas que precisam deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajude, Deus. Isso é evangelho, isso é parte do verdadeiro evangelho, que ele seja internalizado em nós, meu Deus, pelo poder da pessoa bendita do Espírito Santo. Nos ajude, ó Deus, e seja conosco,
Eu clamo ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Onde essa mensagem for, a quem quer que ela possa alcançar, que essa mensagem, ó doce Espírito, possa transformar as nossas vidas pelas verdades contidas nela. Verdade essa que são maravilhosas e que só estamos falando delas por causa do Senhor. Muito obrigado, Pai. Use essa palavra como um instrumento de cura e de restauração, até mesmo de salvação, ó Deus. É o que eu clamo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço.